Senhor. Então eu quero pedir a você que abra a palavra de Deus comigo, lá no livro de Provérbios. Quero que você abra em Provérbios, no capítulo 6. E os versículos para a exposição nessa noite vão ser os versículos de 6 a 11. Provérbios 6, versículos de 6 a 11. Algumas palavras introdutórias antes de começar esse sermão. Eu tenho pensado a respeito do tempo que nós temos passado em casa com os nossos familiares. Tempo esse que nós estamos privados de retornar ao trabalho, até por uma questão de saúde, uma questão de vida, não é? E essa determinação é uma determinação boa, porque ela visa a saúde e também a vida do povo de Deus, preservação da vida do povo de Deus, para que o reino de Deus avance através de nós. E eu tenho pensado sobre isso e sobre o momento em que essa pandemia ela vai se cessar e nós então vamos retornar às nossas atividades normais. E eu tenho pensado sobre isso e sobre como andam os nossos planejamentos para quando tudo isso terminar. Quais são as nossas metas, né? Os nossos objetivos, quais são os planos que nós temos para atingir esses objetivos. Uma coisa é certa, haverá dias bons, haverá dias maus e haverá Deus na nossa vida em todos esses dias. E esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos passando, ele vai passar. Ele é uma fase e ele vai passar. E a vida vai prosseguir. E nós devemos estar, então, preparados. Nesse momento que nós temos em casa, nós devemos estar, então, planejando, pensando, criando objetivos, metas que nós precisamos atingir para depois que esse momento passar. Então, é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite. Provérbios 6, dos versículos 6 a 11. E diz assim a palavra de Deus: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, ela prepara a sua comida. No tempo da colheita, ela ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Vamos ter uma palavra de oração, então, para que Deus nos abençoe nesse momento de meditação. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações nesse momento, que nos dê coração sábio e prudente na tua presença. Que as palavras, ó Deus, do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor meu, Redentor meu, rocha minha, protetor meu. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, dentro da teologia, quando nós estudamos a teologia, existe um tema que nós chamamos de a revelação de Deus. Esse tema trata de como Deus se deu a conhecer e então nós tratamos ele como a autorrevelação de Deus. E Deus se dá a conhecer de duas formas básicas. A primeira delas é através daquilo que nós chamamos de revelação especial. Essa revelação especial ela é endereçada a poucos. Ela está endereçada àqueles por quem nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ela é executada, ela é levada a cabo através da revelação que Deus faz de si mesmo
na Sagrada Escritura. Então, aqueles que compreendem a palavra de Deus, aqueles que se submetem à palavra de Deus, aqueles que guardam a palavra de Deus no seu coração, então são aqueles que nós classificamos como pessoas que receberam a revelação especial, a revelação salvífica da parte de Deus. A segunda forma como Deus se revela, que nós estudamos, é através da revelação geral. E isso acontece basicamente também de duas formas. Primeiro, que Deus colocou no nosso coração aquilo que nós chamamos de semente da religião. João Calvino chamava isso de semen religionis, não é? Deus criou o ser humano e colocou dentro do seu coração a semente da religião, a semente de culto, a semente de adoração. Então, dentro dessa perspectiva, todas as pessoas nascem adoradoras, todas as pessoas estão capacitadas a cultuar um Deus, especificamente. Então, esta é uma forma dentro da revelação geral que Deus faz de si mesmo. Os homens não nascem ateus, eles sufocam a voz de Deus no interior do seu coração. Dentro dessa perspectiva ainda da revelação geral, Deus se revela na criação. Toda a criação proclama a glória de Deus. Nós olhamos para como esta criação se comporta e nós vemos por trás dela alguém extremamente inteligente, alguém extremamente sábio por trás dela. E esta é a segunda forma que Deus utiliza para revelar-se a si mesmo, para revelar a sua glória, através da criação. E é o que nós temos aqui, esta é a minha proposta, então, de exposição para essa noite, é que nós possamos olhar para a revelação geral de Deus, a revelação que Deus faz de si mesmo através da natureza, e então aprender com esta revelação. Essa é a minha proposta, então. A cada novo momento, e este é um novo momento pelo qual o nosso país está passando, as pessoas fazem novas resoluções. Talvez você aí mesmo na sua casa esteja fazendo novas resoluções, talvez participação com mais afinco nos cultos, comunhão com os irmãos, talvez você já esteja planejando todas estas boas coisas, e a cada novo momento pelo qual nós passamos, nós então criamos novos objetivos, e isso é muito bom. E a minha proposta aqui é propor mais algumas resoluções sábias para cada um de nós, para este novo momento que nós vamos enfrentar no Brasil, logo depois que passarmos por esta pandemia. Então, a pessoa que é sábia, a partir da perspectiva de Provérbios, a partir da perspectiva do coração de Deus, é uma pessoa que é capaz de olhar para a criação geral de Deus, para a revelação que Deus faz de si mesmo em todo o âmbito da criação, e aprender com esta revelação geral que Deus faz de si mesmo, mesmo que seja, nesse caso aqui, com formigas, como é o caso dessa exposição aqui. Isso se fundamenta porque a sabedoria de Deus permeia toda a criação. Nós podemos aprender com toda a criação, porque ela carrega consigo a sabedoria de Deus. E é sábio aquele que aprende com Deus, então. Eu quero começar, então, pensando com vocês, amados irmãos, e dividir, então, essa exposição de algumas formas. Primeiro, nós vamos olhar de que maneira estas formigas, a partir da revelação geral que Deus faz de si mesmo, de que maneira elas apontam para o Criador. Quais são as formas que elas estão apontando para o nosso Deus? Existe alguma forma na qual elas estão apontando para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma? Essa é uma pergunta que nós vamos nos debruçar nessa noite. Além disso, nós vamos olhar aí a partir de uma perspectiva bastante prática o que é que nós podemos aprender então
com estas formigas, né? Quais são os princípios que nós podemos então extrair da vivência desse pequeno grupo? Primeira coisa, então, que eu gostaria de olhar com vocês é a respeito do objetivo e planejamento para atingir este objetivo. Então, quando nós olhamos para este reino dessas formigas, o que nós percebemos ali é um grupo que tem objetivos a partir da palavra de Deus que nós lemos e também tem planejamento para atingir estes objetivos. E isto é a forma como este grupo aponta para Deus, o nosso Criador. Nós sabemos pelo testemunho da Sagrada Escritura que nós temos aqui, que Deus nunca faz nada sem um planejamento. Deus nunca faz nada sem ter primeiro um objetivo. Por exemplo, nós sabemos pelas palavras do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Então, o que acontece é que nosso Senhor Jesus entra no tempo presente, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, mas cumprindo um plano previamente estabelecido, cumprindo um objetivo que foi estabelecido na eternidade. Então aqui está a forma como este reino das formigas apontam para o Deus Criador, a partir de planejamento e a partir de objetivos. As formigas têm bons planejamentos, têm bons objetivos. Aqui o sábio diz para nós que nós devemos, versículos 6, 7 e 8, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja você sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Aqui está o objetivo das formigas apresentado para nós nos versículos de 6 a 8. Ter mantimento para o dia mau, para o dia em que não vai se conseguir mantimento. Então, essa é uma das formas. Eu queria me debruçar ainda um pouco mais com você a respeito dessa questão do planejamento e dos objetivos de Deus. Por exemplo, nós sabemos através de Gênesis capítulo 3, versículo 15, também Gênesis 3, 21, que eles apontam para uma promessa de Deus. Deus faz uma promessa a Adão e então todo o plano da Sagrada Escritura a partir de Gênesis então é o cumprimento deste objetivo. Qual o objetivo de Deus? É que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É verdade que ela lhe picaria o calcanhar, mas ele lhe esmagaria a cabeça. Aqui está o objetivo de Deus e o plano de Deus sendo revelado para nós através da Sagrada Escritura. Nós podemos ver este plano em curso, por exemplo, no caso de Noé, podemos ver este plano em curso na vida dos patriarcas, com o nascimento de Isaac, com o sacrifício de Isaac também, e todo o curso de desenvolvimento dos profetas em Isaías, as profecias, até que o Messias chega então para o cumprimento deste objetivo que Deus tem. Deus nunca faz nada sem ter um objetivo claro e sem planejamento. Também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 20, eu convido você a ler comigo. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 17 a 20, que trata especificamente também a respeito do Cordeiro de Deus como tendo sido morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, 17 a 20. E diz assim aqui na versão que eu tenho.
E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Até aqui, versículo 20. Perceba como o apóstolo Pedro nos reafirma novamente que Cristo Jesus morreu pelos seus eleitos antes da fundação do mundo. Há um plano estabelecido, um plano claro entre a Trindade e Jesus. Quando entra no tempo, vem cumprir então este plano, este objetivo. E tudo que Jesus faz não é a esmo, é parte do plano que precisa então ser cumprido. Por exemplo, Efésios capítulo 1, versos de 3 a 6, nos mostra que até mesmo a nossa salvação é parte deste objetivo de Deus, não é? Então Jesus entra no tempo e vem cumprir então este objetivo, e todo o plano vai se desenrolar e se desenvolver através da Sagrada Escritura. Então, no caso do nosso texto aqui, meus amados irmãos, esta é a forma primária com que a criação de Deus, no caso das formigas, apontam para Deus, o Criador, não é? Também as formigas, elas têm um objetivo, elas têm um plano. O objetivo delas é ter suprimento suficiente para não morrer no tempo em que elas não podem fazer a colheita, no tempo em que não haverá comida. O plano delas é trabalhar para atingir então este objetivo. Qual o plano delas? Trabalhar para atingir o objetivo de ter a comida para não morrer quando a comida faltar. A cada dia elas vão consumindo, mas também vão guardando um pouco. Olha que sabedoria fantástica na criação de Deus. E aí está o princípio, então, que nós podemos extrair daqui para a nossa vida. Primeira coisa, tenha objetivos. Crie metas. Quais são os seus objetivos para depois que tudo isso passar? Quais são os meus objetivos para depois que tudo isso passar? Nós temos tempo agora de sobra, não é verdade? Um tempo providencial da parte do Senhor. Este é o momento de planejar, de ter objetivos, então, e definir como é que nós vamos alcançar cada um desses objetivos, cada um dessas metas. Perceba como Deus é gracioso conosco ao nos ensinar através da sua palavra. Eu espero que você possa ter esse tempo e pensar sobre novas metas, objetivos e os planos que você vai criar para poder atingir essas metas e esse objetivo. Persiga insistentemente cada um dos seus objetivos, assim como as formigas, assim como nosso Deus, o Eterno Pai, persegue insistentemente os seus objetivos, incansavelmente, até atingir os seus objetivos. Não existem entre as pessoas vivas pessoas sem objetivo. Não existe. Não existe uma coisa como essa. Deus, quando nos criou, Ele já nos cria com um objetivo fundamental. Por isso eu digo, não existe pessoa sem objetivo nesse mundo. O objetivo principal para o qual Deus nos criou, a cada um de nós, é amá-lo, é glorificá-lo, é se deleitar nele, é entender que Deus supre toda a nossa necessidade, que nós somos criados com este objetivo de dar glórias a Deus, de render glórias ao Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, pensemos então sobre isso, sobre estes princípios. Não existe pessoas vivas sem objetivo. Quem está vivo e não tem objetivo, não faz planejamento, não tem uma meta,
Na verdade, é alguém que está morto. Só mortos não têm metas, não têm objetivos. Na verdade, nós que estamos vivos precisamos criar metas, objetivos para perseguir cada um de nós, cada uma delas. Uma coisa importante que eu gosto de pensar e de meditar é o seguinte: quem não sabe para onde está indo, quem não tem um objetivo, quem não tem uma meta, qualquer lugar é o ponto de chegada. Quem não sabe onde vai, qualquer lugar está bom. Afinal de contas, não sabe para onde está indo, não sabe para onde quer ir. Amados irmãos, também eu penso que quem não tem objetivos, quem não tem planos, quem não tem metas, também não pode reclamar de onde está neste momento, porque não faz nada para mudar o curso atual. Esse é o momento que Deus, de forma providencial, está trazendo sobre a nossa vida para que nós possamos pensar, então, sobre planos, sobre metas, objetivos que nós precisamos alcançar. Agora, também é importante observar o seguinte, que não basta apenas criar metas, criar objetivos, né? Ter planos para atingir essas metas, ter planos para atingir esses objetivos, não basta só isso. É necessário a segunda coisa: trabalho consistente, trabalho perseverante, trabalho constante. E essa é a segunda forma como estes reinos, como este reino das formigas, aponta para nosso Deus, o Criador. Da mesma forma, por exemplo, as Escrituras nos mostram que Deus trabalha constantemente. Deus trabalha diariamente. Olhando de uma perspectiva humana, Deus está trabalhando o tempo todo. Deus é um excelente planejador e Ele também nos mostra, através aqui da sua palavra, que Ele trabalha de maneira incansável. E eu convido você a ler comigo João 5:17. Olha lá comigo, João 5:17. João capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: Mas Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Se nós começamos a pensar a respeito de como é que Deus está trabalhando até o tempo de Jesus e como é que Deus está trabalhando até o tempo presente, que eu estou afirmando aqui que Deus trabalha de maneira incansável, não é? E isso é um fato. Deus tinha planos, tinha objetivos, não é? E foi concluindo esses planos ao longo da história. E Deus trabalhou para levar estes objetivos, para atingir estes objetivos e para levar cada um dos seus planos a cabo, né? Deus trabalhou e trabalhou muito. Agora, de que maneira Deus trabalha ainda hoje? E eu gostaria de selecionar aqui pelo menos uma das formas. É claro que o processo de criação de Deus parou. Nós afirmamos que Deus não tem criado mais dentro do processo criacional, Deus não tem feito mais criações, mas há uma forma específica que eu gostaria de trazer aqui, que é como Deus está trabalhando hoje, que é aquilo que está em Mateus 28, de 19 a 20. Eu peço que você abra comigo também. Mateus 28, de 19 a 20, eu quero que você perceba como Deus trabalha incansavelmente ainda hoje. Mateus 28, 19 a 20, onde diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Então aqui está uma forma que nos mostra que Deus está trabalhando ainda hoje. Esta é através da evangelização mundial. Deus trabalha através daqueles que estão trabalhando no seu reino. Por isso Deus trabalha incansavelmente, Deus trabalha de forma perseverante, de forma constante. Então olhe para as formigas nesse instante e veja que aquilo que elas fazem é uma cópia daquilo que Deus está fazendo nesse momento. Não é? Eu não estou dizendo para você, copie as formigas. O que eu estou dizendo para você é seja imitador de Deus, assim como as formigas são imitadoras do seu Criador. Então o fundamento de tudo é, por que é que as formigas trabalham? Porque Deus trabalha constantemente. Porque Deus trabalha de forma perseverante, porque Deus criou elas com este objetivo. Então, uma das coisas que nós podemos aprender aqui com as formigas é que elas são trabalhadoras, então, incansáveis, né? Nós podemos olhar, então, para elas e extrair este princípio e também saber que Deus é um trabalhador incansável. Assim como Deus é incansável, as formigas também são trabalhadoras incansáveis. Perceba como as formigas não rejeitam nenhum trabalho, elas não rejeitam nada, nenhum trabalho, por mais difícil que seja, elas estão sempre prontas para trabalhar. Perceba isso, é um trabalho constante. Agora é um trabalho também contínuo, não é verdade? Mas elas não rejeitam o trabalho, estão sempre trabalhando. Pode estar o calor que for e elas estão lá trabalhando, né? E aqui eu extraio para nós, então, um princípio a partir desta revelação de Deus na sua criação. E o princípio que eu extraio aqui para a nossa vida é trabalhe constantemente. Trabalhe constantemente. Alguém já tem dito aí nas mídias sociais que nós não estamos de férias. Isso é verdade. Talvez alguns estejam de férias e aí podem aproveitar, têm esse direito de aproveitar. Mas outros não. Outros não estão de férias. Não é? Outros devem estar criando objetivos, planos, né, para alcançar esses objetivos, ok? Segundo princípio, não rejeite nenhum trabalho que for colocado nas suas mãos para fazer. Não rejeite trabalho. Quer seja um trabalho simples, quer seja um trabalho complexo que caiu nas suas mãos para desenvolver, se prepare. Deus permitiu que este trabalho chegasse até as tuas mãos, né? Deus permitiu que ele fosse colocado nas suas mãos. Não rejeite. Faça este trabalho como sendo ao Senhor. Eu olho para esta revelação de Deus, né? Esta revelação de Deus na sua criação, aqui através do reino das formigas, eu também imediatamente sou levado a lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele recebeu uma tarefa extremamente difícil, uma tarefa extremamente árdua, mas ele não rejeitou o trabalho. Ele não impediu a realização desse trabalho, a realização dessa obra. Isso está em João 17, versículo 4. Também Lucas nos mostra isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, por mais que o trabalho que precisava ser realizado na cruz do Calvário era um trabalho difícil, não foi rejeitado. Se o trabalho que você tem nas mãos é um trabalho difícil, então olhe para o trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Aquele trabalho foi algo realmente difícil, foi algo realmente complicado. De repente você é um empresário que está me ouvindo aí agora e você já começou a se dar conta da grande dificuldade pela qual você vai passar quando as coisas começarem a voltar ao normal. Então você pensa que o seu trabalho é um trabalho impossível. Não é. É só uma oportunidade de você pensar novas formas de desenvolver este trabalho. Eu creio que você é capaz também de cumprir cada trabalho que Deus
colocar nas suas mãos para ser feito. Quer você seja um diácono que esteja servindo na igreja com trabalhos difíceis, complicadíssimos, quer você seja um discipulador, né? Tenha que visitar pessoas com grandes dificuldades, quer você seja um ministro, né? Um presbítero da parte do Senhor, por mais difícil que seja o trabalho que você recebeu, se capacite, né? Tente desenvolver este trabalho. Então aqui esta é a segunda coisa que nós podemos aprender aqui, então, a partir desta revelação geral de Deus no reino das formigas. A primeira, meus amados irmãos, tenha objetivos, tenha metas, tenha planos, né? Segunda coisa, trabalhe constantemente para atingir esses objetivos. Terceira e última coisa, meus amados irmãos, é a reunião e comunhão com aqueles que edificam. Jesus, depois de morto, ele então ressuscitou de entre os mortos, é verdade, nós temos o testemunho da Sagrada Escritura, e antes de ser assunto aos céus, antes dele ser elevado aos céus, ele esteve em comunhão com os apóstolos e deu novas instruções para os apóstolos naquele momento. Isso eu estou falando de Atos capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 11, mais especificamente. Nesta comunhão que nosso Senhor Jesus Cristo teve com os apóstolos, após a sua ressurreição, ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em síntese, o que Jesus está dizendo é que aqueles que estão com ele são edificadores do seu reino. As pessoas que estão envolvidas com Deus são pessoas que estão constantemente envolvidas em trabalho de edificação. É desta maneira que esta revelação de Deus no reino das formigas nos aponta para o seu reino. Deus está envolvido com aqueles que edificam. Deus está envolvido com aqueles que trabalham e trabalham incessantemente, trabalham constantemente. Agora, parece estranho dizer, amados irmãos, quando nós observamos mais especificamente como o reino das formigas funciona, todas elas estão trabalhando em processo de edificação. Todas elas estão caminhando juntos para atingir um objetivo específico. Elas estão trabalhando constantemente, incansavelmente. Elas têm um objetivo comum, né? Nós não sabemos também que entre as formigas exista qualquer formiga, qualquer delas que não trabalha, qualquer delas que seja preguiçosa, né? Eu também não estou querendo dizer que crente tem que andar com crente, não é esse o princípio que eu vou extrair aqui dessa nossa exposição, até porque isso não seria bíblico. Crente não anda só com crente, né? Está aí nosso Senhor Jesus Cristo mostrando principalmente no Evangelho segundo o relato de Lucas que ele anda com prostitutas, que ele anda com ladrões, que ele anda com fariseus, que ele anda com todo tipo de pecador. Então eu não diria isso a você de maneira alguma, que você deve andar apenas com crentes. Não é este o princípio que nós vamos extrair daqui, porque nosso Senhor Jesus Cristo era visto andando frequentemente com pecadores, e nós devemos também fazer o mesmo. Agora, existe uma certa classe de pessoas que Jesus sim rejeitou. Existe uma classe de pessoas que Jesus não teve comunhão com elas, não havia como ter comunhão com esse tipo de pessoa. E o nome dessa classe, meus amados irmãos, são pessoas que não edificam. Jesus, ele rejeitou fariseus, ele rejeitou pessoas religiosas, ele rejeitou aqueles que o rejeitavam, aqueles que eram os seus críticos ferrenhos, aqueles que eram os negativos, aqueles que nunca produziram bons frutos, não é? Esta é a classe que nosso Senhor Jesus Cristo
sempre rejeitou, principalmente no livro de Lucas também, em que trata um pouco da rejeição da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a alguns grupos específicos. O princípio que nós extraímos daqui, então, ao olhar para este reino das formigas, e é um princípio que nós absorvemos a partir da revelação geral de Deus, é ande com pessoas que edificam. Ande com pessoas que edificam e com pessoas que se deixam ser edificadas. Ande com pessoas que edificam e seja encontrado com pessoas que se deixam ser edificadas. Todos aqueles pecadores com quem nosso Senhor Jesus Cristo anda no Evangelho segundo o relato de Lucas, mais especificamente, são pecadores, é verdade, mas são pecadores que se permitem ser edificados. Se num dado momento existe uma rejeição desta edificação, então nosso Senhor Jesus Cristo também rejeita tal pessoa. Este é o princípio que nós observamos no reino das formigas. Não é? Eu diria assim para você, faça uma lista das pessoas que drenam as suas forças. Faça uma lista daquelas coisas que drenam as suas energias, coisas que não edificam a sua vida, coisas que não são proveitosas, pessoas que talvez estejam há anos do seu lado e que não se permitem ser edificadas, mas que quando estão perto de você trazem um peso enorme. Eu diria assim para você, então é momento de se afastar. Eu estou pensando aqui mais especificamente, por exemplo, nas más notícias que têm chego a nós a partir da televisão. Eu não sou contra a televisão, não, mas eu sou contra o excesso de notícias negativas que têm chego até nós. Então eu diria para você, olha, o ministro Mandetta tem razão naquilo que ele diz. De vez em quando a televisão é tóxica demais. De vez em quando existem pessoas que são tóxicas demais na nossa vida. Então, seja um imitador de Deus, assim como as formigas são imitadoras de Deus. Elas andam com aqueles que edificam, elas estão sempre em comunhão com aqueles que edificam. Dessa maneira, amados irmãos, nós observando para este reino das formigas, então, nós conseguimos extrair para as nossas vidas princípios para o novo momento que nós vamos viver no nosso país. Não perca isso de vista. Primeira coisa, amado irmão e irmã, tenha objetivos. Faça os planejamentos agora, você tem tempo para isso. Trabalhe nesse momento. Trabalhe de maneira inconstante. Pense em novas formas, naquilo que você vai fazer depois que essa crise passar, depois que tudo isso acabar. Faça cursos nesse momento, assista podcasts, assista vídeos no YouTube, faça cursos gratuitos, se prepare, pegue folhas, faça esboço, não é? Escreva, tenha objetivos, faça planos, não é? E acima de tudo, ande com aqueles que edificam, tenha comunhão com aqueles que edificam e que se permitem ser edificados. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa exposição aqui de Provérbios, no capítulo 6, dos versos 6 a 11, que Deus possa te ajudar nesse momento, que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus? Papai, em nome de Jesus, como é glorioso, ó Deus, olhar para a criação e ver, ó Deus, que a criação é, na verdade, imitadora do Senhor, Pai. Como é gracioso, ó Deus, olhar e poder ver, ó Deus, que nós devemos imitar ao Senhor, ó Pai, como esse pequeno reino de formigas que aqui foi exposto diante dos nossos olhos, Papai. Nos ajuda, ó Deus, a traçarmos, ó Deus, objetivos, metas. Abre o nosso entendimento para criarmos planos, ó Deus, definirmos planejamentos, ó Deus, para a vida cristã, também para a vida acadêmica, para a vida secular, ó Deus, nos ajuda também a trabalhar, ó Pai, incansavelmente, ó Deus, não nos deixa
desistir nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ó Deus, e também, ó Pai, seja conosco para que possamos agora, ó Deus, estar sendo encontrados entre aqueles que edificam e se permitem ser edificados, porque esta também é a tua obra, ó Pai. Este é o teu trabalho incansável, é dessa maneira que nós também conseguimos ver o Senhor, ó Pai. O Senhor tem sempre objetivos, ó Deus, muito claros, tem planos que são executados, ó Pai, e assim nós podemos aprender, ó Deus, o Senhor trabalha incansavelmente para atingir estes objetivos, ó Deus, para levar a cabo cada plano, ó Pai. E o Senhor está sempre envolvido, ó Deus, com aqueles que edificam, Papai. Ajuda-nos, ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, assim como foi através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e tem sido até hoje. É no nome dele que nós oramos a Ti. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus nos abençoe através dessa exposição.